Boa tarde, gente! Tudo bem? Vamos começando a nossa semana com um programa extra, né? Era pra gente ter terminado já a semana passada, mas a gente não aguenta. A gente acostuma aqui com essa horinha depois do almoço, né? Que vocês pegam um cafezinho, puxa a cadeira e senta, e eu já tô até com saudade, né? Então eu resolvi fazer a parte 2 dos banheiros, né? Incluindo os lavabos, lógico, hoje. E como eu não tinha falado ainda em área de serviço, eu aproveito hoje para falar também, porque na live da Thaís, não sei se vocês viram no sábado, surgiu o assunto, né, de área de serviço e tal, e aí eu falei, poxa, eu podia ter falado no dia dos banheiros, né? Então, como é que é? Quase na hora de fazer o jantar. Ou você tá fora do. Você tá em outro país, né, Cris? É isso? Ah, é bom. Eu não sei, eu não costumo almoçar tão cedo, né? Olha só, o Vinícius, que lindo, meu professor. Esse professor é massa, literalmente, né? Professor de pilates, musculação e coach de emagrecimento. Aí, gente, segue o Vinícius Tavares. Vinícius Tavares Coach, Tavê Tavares Coach, tá, gente? Ah, a Cris está em Portugal, que delícia! No Porto, né? Pois é, pessoal. É, Hoje, então, o nosso programa vai ser para a gente fazer a parte 2, né, dos banheiros. Lembrando que a, como tudo na vida é dual, né? Dentro da nossa casa, a gente também tem os vilões, né? A gente tem os ladrões de energia e os banheiros ganham bem na frente, porque eles de fato são experts no assunto, né? A gente já falou um pouquinho outro dia, eu vou só fazer um review aqui, porque às vezes tem gente que veio hoje que não estava na primeira parte dos banheiros, então eu vou falar para vocês. Acontece o seguinte, gente, por que que o banheiro é um grande vilão no ambiente? Por quê? É no banheiro que a gente deixa o nosso pior, né? Tudo aquilo que é a nossa tralha, como diria a Thaís, né? Tudo aquilo que a gente não precisa mais, ou seja, o nosso corpo já aproveitou tudo que podia, então, assim, o que é líquido vai ser eliminado, o que é sólido também vai ser excretado, a sujeira da nossa pele, né? Ou seja, suor, outros fluidos talvez, ou o fato da gente ter saído na rua agora mais do que nunca, né? Que a gente faz aquela higiene caprichada, então tudo isso precisa ser removido do nosso corpo. E com isso a gente deixa isso que não nos serve mais exatamente no banheiro, né? E quando eu estou falando de banheiro, a Cris que está lá em Portugal sabe que casa de banho em Portugal é diferente, né? A casa de banho é onde tem é isso, Cris? Se eu estiver errada, me corrige, né? Mas assim, o que nós chamamos de banheiro, eles chamam de casa de banho. E o banheiro, de fato, é onde a gente toma banho, é isso? Eu, eu custei um pouco para aprender essa diferença e não sei se eu aprendi totalmente, né? Mas enfim, claro que os lavabos, eles ainda têm uma energia, digamos assim, não tão ruim quanto o que tem o vaso sanitário, pia e ainda tem o box, o chuveiro, a banheira, né? Ou seja, do Carmo, eu já te respondo, tá? Só para não perder o raciocínio.
Então, é no banheiro que a gente deixa isso que não nos serve mais. E o que, que acontece? Isso é uma matéria densa, fisicamente, é uma matéria complicada. E se fosse só isso, não era nada. O pior é que quando nós eliminamos líquidos, sólidos, nós também eliminamos nossas emoções. Olha só, né? Vocês sabiam disso? Então, a WC é o lavabo. Então, o que que acontece, né? Vamos supor que você passou uma raiva muito grande. Isso mexe com a sua energia de fígado, tá? Quem trabalha com medicina chinesa, acupuntura, aurículo e tal, sabe do que eu tô falando. Se você tá com muito medo nessa situação pandêmica que a gente tá vivendo, tal, você tem uma descompensação de energia de rins. Então, assim, só estou dando um exemplo para vocês, mas a ansiedade, às vezes exacerbada, pode mexer até também com a nossa energia de coração. Então, assim, quando a gente vai ao banheiro para eliminar aquilo que, né, que é o famoso número 1, número 2, nós também eliminamos a parte energética. Nós também nos desprendemos ao mesmo tempo de emoções que ficam plasmando no banheiro como se fossem nuvens energéticas, né? Que a gente chama de miasmas, tá? Então, assim, é comum, se uma pessoa não está bem emocionalmente, ela usa o banheiro, se pode ter um aromatizador, qualquer coisa, fica uma coisa mais pesada em todos os aspectos, até fisicamente. E para quem é mais sensível, energeticamente também fica diferente, tá? Então, tudo isso já compromete muito o banheiro, só que não para aí, tá? O fato de você acionar a descarga, o vaso sanitário, que a Cris falou que é sanita, né? Que chama lá em Portugal. O vaso sanitário, ele já tem aquela energia de vórtice, que a coisa dá aquela, né? Aquela vibrada assim e puxa, não é verdade? Então, cada vez que se aciona a descarga, você tem um movimento de sugação, sabe? É como se ralos, vasos sanitários, ralo de box, ralo de pia, todos os ralos têm essa energia de vórtice que suga a energia. Agora, pensa que ele vai sugar os miasminhas, que não, eles gostam da energia boa, eles gostam da energia vital, energia ti, aquela boa, né? Então, não adianta querer que eles façam essa limpeza energética, que eles não vão fazer, não, tá? É muito mais provável que seja sugado o chakra básico, né? Da pessoa que fica sentada ali mais tempo, que às vezes resolve ler uma revista, um livro, né? Fazer uma reflexão, tal, então ela fica muito tempo sentada ali, e tem gente que tem ainda o costume de acionar a descarga estando sentada no banheiro. Aí é fogo, porque aí já tá tudo pronto para ser sugado e aquele negócio dá aquela puxada, né? Por isso é que a gente pede para, quando for puxar a descarga, abaixar a tampa, se possível manter a tampa do banheiro, né, do vaso abaixada, e a porta do banheiro sempre fechada, tá, gente? Sempre fechada,
Principalmente se você mora numa suíte, se você tem banheiro na sua suíte, tem que deixar a porta fechada. Daqui a pouco eu vou contar algumas coisas que acontecem, né? Porque toda casa tem uma boa energia vital, tá? Senão ninguém sobrevive, a energia está sempre sendo renovada. Algumas casas recebem mais energia vital, porque são mais cuidadas pelos seus moradores, porque existe uma preocupação com isso, porque tem mais, por exemplo, plantas, cristais, curas de Feng Shui, etc. São casas que estão mais livres, né, de tralha, são mais organizadas. Então são vários fatores que fazem com que algumas casas tenham um contingente maior de boa energia, tá? Mas todas recebem energia vital. Nós temos energia vital, senão a gente não levanta da cama de manhã, vocês concordam? Como é que a gente gera energia vital? Principalmente através da nossa respiração, através da água que a gente bebe, do sono da gente, da nossa alimentação. Então, nós somos geradores de energia vital, né? E então, o que acontece? A casa tem sempre uma energia Ti que está ali, né? Rodando ali pelo ambiente. Se você deixa o banheiro aberto, o que vai acontecer é que esse banheiro vai puxar, através de todos os seus vórtices, daqueles sugadores, né? Essa boa energia da casa, tá? Dá aquela sugada. Então, assim, essa energia é sequestrada de pessoas, do próprio ambiente. Então, o banheiro é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Ai. A Edna Mar tá falando aqui, como fazer quando o vaso não tem tampa e não há o hábito da porta ficar fechada? Bom, primeira coisa, Edna, é providenciar uma tampa para esse vaso, né? Não sei qual é a situação, mas precisaria ter, né? E se não tem esse hábito da porta ficar fechada, tem que adquirir o hábito, né? Tem que conscientizar as pessoas do porquê. Quando as pessoas ficam sabendo, às vezes as minhas alunas comentam isso, meu marido, imagina, tal, mas quando o cara fica sabendo do porquê, é uma outra consciência. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, foram muitas casas que aconteceu isso, mas eu vou falar de um caso que eu me lembrei agora, que era um casal assim de meia idade, dormindo numa suíte com os pés bem na direção da porta do banheiro, tá? Por exemplo, até a moça comentou que o marido dela, ele saía assim, igual criança engatinhando, ele não ia nem pro lado da cama, ele já saía assim pelo pé da cama. Seu marido tem algum problema assim de bexiga? Não porque ela me falou que ele usava banheiro, porque tem muita gente que faz isso e não tem um problema de saúde. Faz isso porque toma muito líquido, às vezes toma uma cerveja à noite, aí tem que ir ao banheiro de madrugada, ou toma chá, ou toma líquido simplesmente, água, suco, qualquer coisa, e tem esse costume, né, de ir ao banheiro 1, 2 vezes de madrugada. Mas não foi por conta desse hábito que eu perguntei, e sim porque quando os pés se alinham com a porta do banheiro numa suíte, as pessoas que dormem naquela cama podem ter problema de coluna, tá? Em geral, mais da lombar
para baixo, assim, né? Muito problema de ciático e tal. Ou elas têm problemas, no caso do homem, é próstata, bexiga, é o baixo ventre, né? No caso da mulher, ela pode apresentar mioma, algum problema de ovário, normalmente também, baixo ventre. E aí ela comentou comigo, assim, que ele tinha operado a próstata, né? Que foi uma coisa que surgiu de repente, assim, num exame que ele foi fazer, ele descobriu lá um problema e teve que operar. E aí a gente deu consciência para ela, olha, é o seguinte, vamos fazer umas proteções, umas curas tal, e essa porta tem que ficar sempre fechada, tá? Se ele não quiser fechar com o trinco, se ele quiser só puxar a porta, ok, mas, né? A Aline está comentando aqui, eu e meu marido temos problema de coluna. Mas vocês dormem numa situação assim também, alinhados com a porta da suíte? Porque aí pode ser várias coisas, né? Mas se for esse caso, já sempre na hora que eu tô falando com vocês, o pessoal resolve mandar o WhatsApp. Então, tá. Ó, Dani, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar... Lembra do cristal facetado, aquela bolinha que eu mostrei outro dia? Né? Lembrando vocês que não é cristal de rocha, tá? Não é um cristal de quartzo. Não, é um cristal fabricado, é feito pelo homem, tá? O mais famoso é aquele cristal Swarovski, né? Que é até de grife e tal, é lindíssimo. Tem que ser um cristal desse tipo. A Érica, de novo, muito gentilmente trouxe aqui para mim, vou mostrar de novo para vocês. Eu sei que a Dani estava na aula, né? Mas talvez tenha gente que não tenha visto, tá? Isso daqui a gente usa em aula, quando eu dava aula presencial ainda, ó, eu tenho aqui, esses todos são importados, ó, esse é um amarelo, tá? O mais comum, vocês percebem quando ele vira, ele tava virando naturalmente, né? Que ele faz ele vai fracionando a energia, né? Então esse cristal ele é muito interessante mesmo. Então essa é a cura mais básica, Dani, você comprar um cristalzinho. Esse tem 20 milímetros, tá? Existe bolinha de 20, existe bolinha de 40. Antes era comum até você achar a de 30 e a de 60, tá? Hoje em dia a gente encontra com mais facilidade a de 20 e a de 40, tá? Esse é de 20, essa bolinha é de 20 e aquela branquinha que eu mostrei aqui também é de 20. É que ela tá sem fiozinho, o jeito certo de pendurar é com um fio de pesca transparente, tá? Pode ser também aquele fiozinho de silicone transparente. Vocês vão encontrar em algumas literaturas, esses são consultores assim bem radicais, né? Que vão dizer para vocês que tem que ser uma fita vermelha de X centímetros. Em geral eles falam 3, 6 ou 9 centímetros. Não que não seja verdade isso, tá? Assim, quando se começou a praticar o Feng Shui do chapéu preto, isso era praticamente uma lei. Acontece que hoje em dia as pessoas não querem mais que a casa delas fique parecendo um restaurante chinês, né? Então isso foi sendo mais flexibilizado e a gente descobriu, eu por exemplo, nos meus estudos de radiestesia e tal, a gente descobriu que o que faz o efeito nessa questão, tá? Não é só um aspecto
até místico, né, ritualístico, com essa questão de colocar a fita vermelha, mas é o formato do cristal, né? Ele, como ele é todo facetadinho assim, uma energia que bate nele, tá? Ela é fracionada em milhões de partículas. Então, se for uma energia ruim, perde o efeito porque ele vai fracionar muito isso. Se for uma energia boa, vai bater, também vai fracionar, mas aí pelo menos consegue difundir mais a energia, né? E quando é uma energia boa, por conta da luz, ela amplifica. E quando é uma energia ruim, ele dá bem conta disso também, né? Então, onde é que a gente coloca esse cristal? Eu trouxe até um livro que eu vou mostrar aqui para vocês depois da série, que às vezes eu pego um livro lá e trago. Vamos supor que aqui seja uma porta, tá? Batente da porta. Você vai colocar bem aqui no centro do batente, assim, ó. Vamos supor que aqui seja o batente. Então você mede assim, assim, faz como se fosse uma cruz, né? E aqui no meinho do batente, você coloca um fiozinho, pode ser de 3 centímetros, com o cristal presinho ali, tá? Então, assim, essa é uma cura básica. Às vezes, a gente emprega outras curas ao mesmo tempo. Precisaria conhecer um pouco mais a realidade da família, tal, né? E então, assim, aí eu teria que... Isso a gente costuma fazer numa consultoria, ou quando eu dou um curso de Feng Shui, por exemplo, eu dou todas as possibilidades, assim, se você tiver um caso assim, faça isso, se for X, faça isso, se for Y, faça aquilo, e aí a gente vai fazendo assim, né, com mais tempo, fica mais fácil. Olha, para quem me perguntou, Aline, né, pode ser menor que 40 milímetros? Com certeza pode. Se você tiver um banheiro assim de, sei lá, de 4x3, né? Um banheirão mesmo, sabe banheirão? Aí eu acho recomendável, se você tiver um banheiro enorme e um quarto bem grande também, seria interessante você colocar um de 40. Agora, se for um banheiro desse tamanho padrão que a gente encontra hoje em dia, não há necessidade, tá? Mas se você quiser, nada impede. É que às vezes num ambiente pequeno, numa porta pequena, você bota uma bola de 40, fica meio demais assim, né? E não há necessidade, tá? O que faz aqui é a refração da luz. Poderia talvez ser até um cristal menor que esse. É que não tem, né? Então a gente usa um... Ó, esse daqui ele já é uma mistura de bolinha com gotinha. Olha que bonitinho que ele é. Ele tá com uma coisinha grudada aqui que era de um preço, mas ele é muito fofinho também, né? Então, isso daqui era uma aluna nossa que fazia, com fio de pesca, e ela comprava as miçanguinhas aqui também. Esse cristal, as miçangas não, mas o cristal é um cristal importado, mas não é Swarovski, tá? Há bons cristais importados que vocês encontram, principalmente para comprar pela internet, assim, que fazem muito bem o trabalho e você vai pagar bem mais barato, né, que um Swarovski, tá? Deixa eu responder para a do Carmo, que aquela hora não respondi, isso tá batendo aqui na minha cabeça. Olha, a do Carmo falou que ela fez a inscrição dela para a vivência que eu vou fazer junto com a Thaís Godinho, agora a partir de quarta-feira, às 3 horas da tarde,
né? Amanhã a gente já não tem mais live, tá? Justamente porque a gente está se preparando a partir de amanhã, né? Eu, pelo menos, vou me preparar bastante para trazer o melhor para vocês. Então, na nossa vivência, eu vou mostrar para vocês como é que é o baguá, né? Como que ele funciona, tal. Nós não vamos ter tempo, evidentemente, de explorar tudo sobre o baguá, mas eu quero dar uma explicação bem legal para vocês, tá? A Thaís também está preparando uma aula maravilhosa, assim. Então, para participar dessa vivência, precisa fazer inscrição. Aí, a dica é a seguinte: aqui no meu Instagram, lá no meu perfil, na bio, tem um linkzinho. Clicando lá, você consegue fazer inscrição, tá? E o que a do Carmo perguntou, ela falou que ela não recebeu a dupla confirmação. Na verdade, para não dar muito trabalho, como a gente oferece um e-book, né, para quem faz a inscrição já ganha um e-book, só o fato da pessoa baixar o e-book para nós já é uma confirmação, tá? Na verdade, assim, até abrindo o e-mail a gente já tem como confirmar, mas se baixar o e-book é até melhor para preparar para a vivência também, certo? Então eu já te respondi do Carmo, agora eu fico um pouco mais tranquila, né? Ó, a Fabiana, ela deve ter nascido dia 1, dia 10, nasceu, Fabi? Que ela falou assim, tô na internet vendo que tem de 30 também, que bom, porque teve uma época que estava difícil de 30. Pode ser de qualquer cor, mas eu, por uma questão estética, eu acho que o branco, né, esse transparente é melhor, tá? Agora, fica a teu critério, né? Tá bom? Bom, então, assim, é uma questão de saúde mesmo. Então, a gente acha muito interessante quando o banheiro compromete algum cômodo, como nesse caso, né, da suíte, é super importante, porque é muito comum tê-lo alinhado com a cama. E mesmo que não seja, ele vai dar em algum lugar ali da suíte. Às vezes tem o closet no meio, né? Mas a maioria das vezes não. Então, assim, esse cristalzinho eu super indico mesmo, tá? Eu acho que é uma coisa que não é feio, não chama atenção negativamente, né? Porque vai estar uma coisinha ali delicada, tal, e tá protegendo a tua energia de banheiro. Agora, é a mesma coisa, gente, que usar máscara agora nesse período que a gente tá vivendo, né? Não é porque você tem o cristalzinho lá no batente do seu banheiro que vai poder deixar tudo escancarado, sabe? O vaso, a porta, né? Então tem que tomar esse cuidado, e não é só isso, né? Nesse caso, um banheiro, ele precisa sempre ser harmonizado. Então, é como já falei para vocês quando eu dei a parte 1, plantas, né? Plantas, flores, cristais ajudam muito. Ah, Vanice, posso colocar qualquer flor? Posso colocar uma orquídea? Olha, eu vou até mostrar uma florzinha linda que eu ganhei ontem, né, do Dia das Mães. Isso é um girassol, tá? Se você colocar essa planta no banheiro, amanhã ela tá assim, ó, não aguenta, tá? Primeiro porque o banheiro, ele costuma não... Há exceções, né? Há banheiros que são bem ensolarados. O meu aqui não é, tá? Ele até bate um pouquinho de sol, assim, em algum período, mas ele não é ensolarado, né? E... o banheiro, ele precisa de plantas fortes energeticamente, tá?
Então eu sempre indico assim a espada de São Jorge, que tem versão mini também. As suculentas, olha gente, suculenta não é cacto, tá? A diferença básica, existem outras, claro, mas é que uma tem espinho e a outra não tem. A suculenta não tem espinho. Se te oferecerem alguma plantinha dizendo que é suculenta e tiver espinho, não compre com esse efeito, com esse intuito de aplicar Feng Shui na sua casa, tá? Eu já falei em vários episódios, né? Não tenho nada contra cacto, acho lindo. Até já colecionei antes de conhecer o Feng Shui, mas não dá certo, eles causam conflito, é o efeito subliminar dos espinhos, né? Mas a suculenta pode, tá? E ela precisa ser bem cuidada, porque assim, a suculenta ela não é uma planta que ela gosta de muita água. Você vai usar super pouquinha água. E então, se o banheiro for muito úmido, tiver alguma coisa assim, pode ser que ela fique meio pálidazinha, assim, aí precisa regular bem essas regas, né? Mas ela é uma planta que vai super bem sem sol, não precisa de uma luz assim direta, né? Precisa ter alguma luminosidade, claro, mas e ela vai super bem. Então, assim, nem que sejam plantinhas pequenas, tá? Essas plantas vão muito bem nos banheiros, principalmente a jiboia, o filodendro, que é bem, a gente fala que é o marido da jiboia, porque ele é bem parecido com ela. Há algumas plantinhas que parece que são fortes, mas elas não se dão bem no banheiro. Por exemplo, o lírio da paz. Lírio da paz é complicado você ter em banheiro, sabe? É uma planta assim com uma energia bem sutil, assim como a orquídea também. Não vai. Energia de banheiro não é para plantinhas ou nada frágil. Energia de banheiro é trash mesmo, né? Então precisa colocar. E eu até comentei outro dia que a jiboia, em especial, ela se alimenta de energia vital. Ela gosta da energia dos humanos, ela gosta. Então, se você colocar ela numa sala do lado de onde você fique muito tempo vendo TV ou lendo qualquer coisa assim, você vai sentir muita sonolência, porque aquela jiboia tá ali, né? Ela tá querendo te limpar, na verdade, mas ela absorve tanta energia que acaba te dando uma certa moleza, um certo sono, tá? E a planta não é vilã, é da natureza dela, né? Ela gosta dessa energia, sabe? Tipo, ela quer pra ela, né? Então, no banheiro, ela vai super bem. Sabe aqueles miasmas que eu falei? Ela adora. Então, assim, se você colocar ela no banheiro, ela vai ficar viçosa, vai desenvolver bem, né? Então as pessoas falam pra mim, eu coloquei a jiboia no banheiro, tá linda. E eu fico pensando, imagino, né? Porque às vezes você sabe, se passa com as pessoas que moram naquela casa, aí você fala, nossa, a jiboia deve estar fazendo uma festa naquele banheiro, né? Mas aí harmoniza, sabe? Harmoniza o ambiente. Então, as plantas são muito boas, sim, mas a gente precisa usar planta certa no lugar certo, né? E mais uma coisa, se você tem criança pequenininha, animalzinho, principalmente gato, tá? Quando você for comprar uma planta, se informe de que aquela planta não vai ser tóxica, porque há algumas que a gente nem imagina que são e são, né? Só depois que o bichinho mastiga aquilo e não fica bem e tal, que a gente vai descobrir. Então, pergunta para quem você for comprar a planta, ou consulta a internet, consulta teu veterinário, alguém de fato especialista. Com criança, idem, né, gente?
Então, tem criança que tem mania de pegar folha e colocar na boca. Então, tudo que a gente vai colocar em casa, a gente tem que pensar nisso, né? É a mesma coisa os cristais. No meu curso, dou um módulo só sobre cristais nos ambientes. Aí não são esses cristalzinhos facetados. Esses, claro que eu também ensino tudo, mas são os cristais de rocha mesmo. Então, assim, se você tem criança ou animalzinho e ele costuma mexer no cristal, sempre precisa ser um tamanho um pouco maior, né? Eu tive uma poodle que eu não podia deixar os cristais assim dando sopa, porque ela pegava e levava para a caminha dela. E aí ela ficava roendo o cristal. E aí o que aconteceu? Uma vez ela quebrou um dente, né? Roendo um quartzo rosa. Então, assim, é um perigo. Eu tinha que ficar sempre de olho para ela não... Sem contar que há cristais que, às vezes, se forem mordidos, eles podem despedaçar, né? Então, assim, cada casa, é uma realidade. Por isso que eu falei, a gente não pode ficar dando, às vezes, uma receitinha universal, né? Porque a gente não sabe qual é a realidade daquela casa. Mas os cristais e as plantas, eles são geradores de boas energias, tá? Eles geram o Qi. Então, se você tem dentro do banheiro plantinhas, cristais e outros elementos geradores de energia, tá ótimo, porque suga de um lado, gera do outro. A gente evita de deixar essas coisas abertas, né? Tipo a tampa do vaso. E aí as coisas ficam bem, né? Certo, gente? Vamos falar um pouquinho, então, de área de serviço, tá? Deixa eu ver se vocês fizeram mais alguma pergunta. Ó, Marlúpia. Vanice, eu não recebi seu e-mail para confirmação. Mandou um e-mail para mim e não recebeu retorno. Olha, eu vou pedir para você me mandar um WhatsApp. Porque, gente, olha, ontem uma pessoa também comentou que não conseguiu fazer inscrição. Quando a gente foi ver, era por conta do navegador dela, da pessoa, tá? Então, nesse caso, manda um WhatsApp para mim. Eu vou colocar meu número aqui, porque precisa ver caso a caso. Às vezes é uma coisa, para outra pessoa é outra, mas a gente resolve, tá bom? Manda um WhatsApp, fala, olha, não tô conseguindo me inscrever, então eu te mandei um e-mail e você... Que daí eu vou conversar pessoalmente com cada um, tá bom? Bom, gente, então vamos ver a nossa área de serviço. Ela não é assim tão vilã quanto o banheiro, tá? Mas ela também não é flor que se cheire, porque tadinha, né, da área de serviço, ela dá conta de deixar toda a nossa roupa higienizada. Mas assim, a gente brinca um pouquinho, mas para vocês entenderem, assim, onde tem uma sujeira, tá? Que vai passar por um processo de higienização, ali vai se desprender uma energia negativa e isso precisa de alguma forma ser cuidado, tá? Então, assim, máquina de lavar, tanque, os famosos baldes, né, onde a gente deixa coisas de molho, tudo isso fica com aquela energia, né, que é densa, que não é positiva, né? Imagine agora, gente, né? Deixa eu só responder aqui. Vanice, meu banheiro fica na área de sucesso do meu baguá. Você tem alguma dica? Então, o meu também, né? O meu banheiro também. Eu acho que você não viu a primeira parte, vou contar bem rapidinho para você.
Quando você tem banheiro na área do sucesso e você não harmoniza, não cura o banheiro, o que acontece é que você, assim, inexplicavelmente, você fica com má reputação. Às vezes é na família, é num grupo de amigos, acaba sobrando uma coisa para você que você não teve participação nenhuma naquilo. Sabe quando você tem provas, etc e tal, que você nem estava lá, não sabia de nada, sabe? Tira meu nome disso, alguma coisa assim. Mas assim, as pessoas às vezes pagam por uma coisa que elas não fizeram, né? O nome disso é má reputação. E quem tem banheiro na área do sucesso pode passar por isso. Muitas vezes isso aconteceu comigo. E eu só fui descobrir isso quando eu aprendi Feng Shui. Aí sim, aí eu harmonizei meu banheiro inteiro. Mas assim, via de regra, né, banheiro é espaço de água, tá? Banheiro é água, água limpa e água suja, correto? E a área de sucesso, né, o guá do sucesso, que vocês vão ver isso melhor na nossa vivência agora, essa semana. O guá do sucesso, ele é regido pelo fogo. Todos os guás são regidos por algum elemento, né, da medicina chinesa, um pouquinho diferente dos nossos elementos ocidentais, né? Então, lá, por exemplo, na medicina chinesa, na tradição chinesa, a gente tem o metal que não tem nos nossos 4 elementos aqui no Ocidente, né? Eles trabalham com esse quinto, que é o metal. Então, veja bem, se você tem um espaço que é regido pelo fogo e ele é um espaço de água, a água apaga o fogo do sucesso. Então, qual é a dica? Você tem que trazer o máximo de fogo para o seu banheiro. Não vão colocar fogo no banheiro, hein? Depois falar que foi a professora que falou, tá? Não é para jogar álcool em gel no banheiro e botar fogo. É um fogo energético, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar muito... Assim, quando eu digo muito, gente, não é uma overdose, tá? É uma questão de priorizar aquela cor. Então, a cor vermelha, né? Outro dia, quando eu fui ilustrar essa aula dos banheiros, eu mostrei uma florzinha branca, que ela ainda tá aqui na minha sala, e uma florzinha vermelha que estava no banheiro, porque eu já precisei levá-la lá para UTI, lá embaixo. Elas foram compradas no mesmo dia, cuidadas da mesma maneira, só que a vida da florzinha do banheiro é muito mais reduzida. Enquanto eu compro 2 para o banheiro, eu tenho uma que vai ficar com a florzinha bonita, tal, em outro ambiente. Depois, claro, chega uma hora que a florzinha cai, aí ela vai para a natureza, para ela se recompor, vai florescer novamente. Mas assim, eu nem tô mais com a florzinha vermelha, mas lá eu priorizo sempre florzinha vermelha, tá? Você vai comprar uma saboneteira, sei lá, esses acessórios de banheiro. Eu tenho velas, porque vela já fala do elemento fogo, mesmo se ela estiver apagada, tá? A vela te reporta ao fogo. Se for uma vela vermelha, muito melhor. Se ela tiver canela, cravo, essas especiarias quentes, tudo isso gera um fogo no banheiro, tá? Por exemplo, você vai comprar um tapetinho. Se você gostar, pode ser um tapetinho vermelho, né? Você tem alguns objetos no banheiro. Se você tivesse esses objetos em madeira, a madeira aumenta o fogo, correto? Pensa numa fogueira, né? Então, assim, essas já são algumas curas que também ativam o sucesso. Aí tem cristais, tem... Olha, outro dia mesmo eu falei de uma dica que eu não tinha dado e eu vou dar hoje. Na verdade, eu ia falar agora
da lavanderia, então serve para as duas coisas, né? A Paty está falando que usa a lança de Ogum. Eu adoro a lança de Ogum, principalmente na entrada da casa, sabe, Paty? Mas ela é muito fogo mesmo. Mas ela aguenta no seu banheiro, porque no meu não aguenta, né? É que eu moro em prédio, moro no primeiro andar. Outro dia eu estava comentando isso, né? Que o banheiro é uma área tão comprometida que se você mora no primeiro andar, como eu moro, desculpa eu falar, né? Mas o número 1 e o número 2 de todo mundo passa pelo meu banheiro, tá? Antes passou pelo segundo andar, pelo terceiro. Nesse caso, só a pessoa que mora lá aqui no meu prédio, no 12º andar, que é o andar mais alto, é que está livre desse efeito, né? Os outros apartamentos, puxou a descarga lá no 12, pá, vai passando pelo banheiro de todo mundo. Vocês já imaginaram o tanto de gente que usa o banheiro o dia todo e tem esse fluxo do esgoto, tá? Então, se você não tem luz natural no banheiro, Cris, você vai sempre procurar plantinhas que vivam bem nesse ambiente e joga luz artificial. A iluminação é uma grande aliada do Feng Shui. Espaços escuros são louquinhos para gerar má energia, tá? Se não tem como entrar luminosidade natural, não tem como abrir uma claraboia, uma janela ou qualquer coisa assim, bota uma boa iluminação artificial mesmo. Vai usar mais, mesmo durante o dia, né? Tá? Então, a dica que eu vou dar agora da área de serviço serve para área de serviço e serve para banheiro também. Não sei se vocês já viram, não sei se vocês já foram alguma vez em alguma loja de materiais para pesca. Às vezes vocês encontram isso também nessas lojas tipo de materiais de construção. Sabe o que é um chumbinho? A gente usa muito quando vai pescar, né? O meu pai, por exemplo, que era pescador, tal, né? Pescador amador, assim, ele usava na linha de pesca, né? Para fazer um pezinho, assim. Aquele chumbinho que você vai pagar, olha, eu nem sei quanto, porque já faz muito tempo que eu não compro. Mas costuma custar, assim, acho que o último que eu comprei, paguei em torno de R$ 5, alguma coisa assim. Ele tem vários formatos, é um chumbinho. Esse chumbinho você pode pendurar naquele cano que sai da sua descarga e vai para o esgoto, tá? Você pode ter gente que cola até, eu acho que tem. A Érica trouxe para mim. Érica Santa. Ó, esse daqui é legal porque ele tem até um furinho, um orifício, se vocês conseguirem ver. Então dá para pegar alguma coisa discreta, né? Para amarra naquele cano, porque daí, depois de um tempo, vocês podem trocar. Olha esse aqui, tá? Essa dica vale também para colocar próximo à máquina de lavar. Vocês podem bater um preguinho ou furar com a furadeira atrás da máquina e pendurar um chumbinho desse. Esse chumbo, ele tem a capacidade de atrair as partículas negativas. Então, fio de nylon é uma boa, às vezes o fio de pesca, né? Como eu mostrei, é esse fiozinho aqui, ó. Esse é um fiozinho de pesca, tá? Então, esse caso que eu contei, né? Se alguém usa o banheiro lá no 6º andar, vem 5º, 4º, 3º, 2º, 1º, aí depois vai para o esgotão. Nesse caso, o chumbo quebra muito
essas energias, só que ele absorve para ele, tá? Ele vai absorvendo. E aí? E depois, para limpar um chumbo desse? Uma coisa que vocês podem fazer é assim, a cada 2 anos, depois de um determinado tempo, troca ele. Se você tiver uma drusa em casa, a drusa é aquele cristal que parece um monte de dedinho, assim, são várias pontas que vêm da mesma base. Se você tiver uma drusa de cristal, de preferência do quartzo branco ou do quartzo fumê, que são mais fortes, ou até mesmo da ametista, você coloca esse chumbo em cima dessa drusa e vai esquecer dele por um tempo, tá? Tipo, sei lá, eu acho que até umas 2 semanas, alguma coisa assim. Eles também podem, às vezes, se limpar na natureza, mas demora muito tempo, né? A drusa ajuda na limpeza, sabe? Se quiserem deixar 2 semanas limpando e depois voltar a usar onde ele estava sendo usado, ok. Ele vai ficar meio carregadão, porque ele tá ali só, né? Só absorvendo, certo? Então, a dica é essa. E a área de serviço é isso, né, gente? Tudo que você limpa na casa, os seus panos de limpeza, tudo que vai ser higienizado, ou da casa ou dos moradores, acaba parando na área de serviço, tá? Então, é por isso que a gente precisa também limpar a área de serviço. É muito bom. Se você tem uma janela na área de serviço, coloca várias plantinhas, tá? As mesmas plantinhas que você usa em banheiro vão super bem também na área de serviço. Pode colocar as plantinhas misturadas com flores, tá? Então põe uma mini espadinha, põe uma florzinha, porque fica mais bonito na área de serviço. Às vezes essa janela fica mais visível, né? Então faz ali um jardinzinho na área de serviço, né? Pode ter também uma ametista, como eu falei, uma pedra de ametista bruta. Você pode ter uma turmalina negra, né? Que são cristais que são purificadores, né? Olha, eu acho essa questão de jogar coisa no lixo, gente, eu sou meio píssica com isso, né? Eu não sei, eu não jogo, né? Eu acho que a gente, a não ser que a gente tenha um local próprio para descartar, né? Por exemplo, se você tem uma casa na praia e você conhece pescadores e você entregar o chumbinho para eles, eles vão aceitar, eles vão usar esse chumbinho para pesca, tal. Ele vai se recuperar naturalmente, por quê? Porque ele vai estar em contato com a natureza, com a água do mar, do rio, onde ele estiver sendo usado, né? Agora, você simplesmente pegar um chumbo e jogar no lixo, a gente não sabe onde isso vai parar, né? Vai parar no mar. Eu não sei se enterrar também resolve, né? Talvez seja assim, dar um destino certo para ele. Eu acho que para pesca ele é usado, ou então você dá um jeito de esquecer ele por um tempo na natureza mesmo. Se você tiver um jardim, alguma coisa assim, deixa ele lá, ou coloca ele em cima de uma drusa de cristal, se você tiver, e depois volta a usar ele, ou dar um outro destino para ele, mas cuidado com descartar por descartar assim, tá? Então, ai meu Deus, isso é o espaço coletivo, né, Rosângela? Puxa, menina, isso é complicado, porque veja bem,
é onde estão as máquinas que a coisa pega mais, né? Olha, eu conheço uma pessoa que quando ela ia lavar a roupa dela assim num local coletivo, ela sempre colocava um pouquinho de anil na água, porque o anil, pelo menos, libera muito a questão da energia. Ou então sal grosso, sabe? Quando você for lavar a roupa, o sal, por exemplo, é um cristal e ele não prejudica a roupa em nada, tá? Então, por exemplo, você pegar um punhadinho de sal e jogar na máquina que você está lavando uma roupa, se for uma roupa escura, assim, a roupa não desbota, né? Então acaba sendo até bom para a roupa e acaba limpando também miasmas energéticos, né? O que eu sei como é, eu já tive em locais assim que a máquina é usada no espaço coletivo, né? É complicado, mas quando as pessoas não têm espaço, não tem como, né? Tá? Placas de chumbo, é a mesma coisa. Na questão do descarte, é a mesma coisa. Sempre tomar cuidado, né? Olha, a Rosângela está falando que usa anil nas toalhas das clientes. Então, se for para roupa branca, além de tudo, ele deixa a roupa mais branquinha, né? Mas ele também não prejudica a roupa colorida. Então, usar um pouquinho do anil líquido. Pelo menos você sabe que se tiver alguém lá que deixou uma má energia, né? Você se livra disso. Eu acho que o chumbo não pode mesmo ser descartado. Eu não sei, eu sou muito preocupada com tudo que se joga no lixo, né? Porque se jogar no lixo é você jogar, né, para dentro de você, porque e as pessoas falam, vou jogar isso fora. Fora da onde, né? Não tem fora. Vai ficar por aqui, né? Então, acho que a gente precisa ver bem isso. Às vezes, eu fico com algumas coisas que estão para ser descartadas e que nem agora eu tinha que descartar umas coisas numa cooperativa e a cooperativa não está funcionando, dessas de reciclagem, né? Então, eu estou aqui guardando para levar na hora certa, quando eles abrirem, para não descartar um material que vá prejudicar a natureza, né? Ai, gente, tá chegando ao fim aqui, temos acho que 2 minutinhos só. Então, assim, eu vou agradecer muito por vocês terem estado comigo esse tempo todo, né? Foram mais de 3 semanas com lives diárias e eu vi que tem muita gente que entrou hoje. Acho que entrou até depois que a aula começou, então eu vou contar uma coisa. Vai no YouTube, tá? Todos os vídeos estão numa série chamada Feng Shuizando. Deve ser 23 vídeos, foram 23 lives contando com a da Thaís no sábado, tá? Então, tô esperando vocês, não esqueçam de fazer inscrição para a nossa vivência, vai ser muito legal. A Thaís tem live hoje também, às 17 horas, a dela é no YouTube, tá? Então entra no YouTube dela, do Vida Organizada Oficial, assiste que as lives dela estão ótimas. E é isso, gente. Tô esperando vocês, me desculpe de não poder responder muito. Qualquer coisa vocês me mandam um WhatsApp ou um direct, porque senão eu vou perder a live aqui, tá bom? Beijinho, gente. Obrigada.